Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. Conversamos doutrina espírita para tirar as dúvidas das criaturas que ainda têm dúvidas sobre o Espiritismo. E hoje nós, ainda em homenagem aos 165 anos de existência do Livro dos Espíritos, que é a base da codificação do Espiritismo, nós hoje escolhemos um tema neste mesmo Livro dos Espíritos, que é características, os sinais do verdadeiro homem de bem. Quais os sinais? Como se conhece o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro homem cristão? Como se conhece? E a partir da questão 918, que Kardec pergunta aos espíritos reveladores: por quais sinais pode-se reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita, um homem de bem? Quais os sinais? Porque o homem é uma árvore. Quando ele dá bons frutos, que é o bom procedimento, a árvore é boa. Mas quando essa árvore produz maus frutos, mau procedimento, não é? Uma má conduta, revela o caráter dessa árvore. É pela árvore, aliás, é pelos frutos que se conhece a árvore. A árvore, isso é uma passagem bíblica, uma passagem do Evangelho. E o Espírito responde a Kardec: o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea compõem a prática da lei de Deus. E quando compreendem por antecipação a vida espiritual. É espiritualizado. Ele é espiritualizado. Aí são os sinais do homem de bem. Aí diz mais: o espírito continua na sua explicação. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O maior modelo e exemplo da humanidade, guia da humanidade, foi o Cristo de Deus, o Messias, Jesus de Nazaré. Ele deu todo esse exemplo de amor e de caridade em sua maior pureza. Este homem se interroga a sua consciência, os homens, de uma forma geral, sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei. Está sempre consultando a consciência, se não violou a lei de amor, de caridade, na sua maior pureza, e de justiça. Esses são os sinais de um homem cristão, de um homem de bem. Aí diz mais: perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se tem feito para os outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. Aí está a lei de Deus. Podemos abrir aqui um pequeno parênteses para apresentar um modelo que nós conhecemos aqui, ainda distante de ser um espírito puro, mas pelo menos deu, quando passou aqui pela Terra, grandes exemplos. O Chico Xavier. Quem contesta, mesmo os adversários do Espiritismo, os inimigos da doutrina espírita, quem contesta que Chico Xavier não foi um modelo de homem de bem, sem diminuir outras figuras do cristianismo, que nós podemos citar um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá e uma Irmã Dulce, e outras figuras de outras religiões, de outras igrejas, que representaram o bem e representaram e deram o exemplo do verdadeiro homem de bem, segundo a descrição aqui do Espírito Superior em O Livro dos Espíritos. Aí diz:
O homem imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. É a definição do homem de bem, sem expectativa de recompensa, de troco, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Demais, esse homem de bem, na visão do Espiritismo, ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de etnias, quer dizer, de país, de raça, de povo, não é? Sem exceção de etnias e sem exceção de crença religiosa, porque na visão do Espírito, todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Deus. Aí o Espírito continua, se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os concedeu, poderá igualmente retirá-lo. Está dentro daquela tese que todo mundo conhece, Deus dá e Deus tira. Todo mundo sabe dessa tese. Aquele Deus que deu, é aquele mesmo Deus que lhe retirará. Depende do uso e do abuso que fizermos com os bens de Deus, porque nada nos pertence aqui na Terra, na visão do Espiritismo. Tudo pertence a Deus, a começar do próprio mundo. Tudo pertence a Deus. E nada nos pertence. Só nos pertence aquilo que é do Espírito, sabedoria e virtudes, porque na morte não ficam aqui, levaremos conosco. Isto é que é o verdadeiro tesouro que Jesus ensinou. Conquiste os tesouros da alma, conquiste os tesouros do Espírito, porque os tesouros da terra a traça vai comer e a terra vai comer. E conquistando os tesouros do Espírito, conforme Jesus, são os tesouros que a traça não come, a ferrugem também não vai comer, que pertence à alma. Levaremos conosco para o depois da morte. E continua o Espírito aqui, definindo o homem verdadeiramente, o homem de bem. Em homenagem aos 165 anos do Livro dos Espíritos, e está aqui no Livro dos Espíritos esse tema, para ser consultado. Aí diz mais, ora, se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, a dependência de quem? Do homem verdadeiramente de bem cristão, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para os oprimir com o seu orgulho. Esse homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e chama para si as palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi o que Jesus disse no julgamento da mulher adúltera que está no Evangelho. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma reflexão para a consciência de cada criatura humana. E continua o Espírito aqui, definindo o verdadeiro homem de bem. Não é vingativo o homem de bem. Não é vingativo. E a exemplo do Cristo, perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. É assim, Deus dá, mas exige. Deus dá, condiciona. É perdoado aquele que perdoa. É o que Deus diz. Aquele que não perdoa é condenado pelos homens e pode sofrer condenação pelas próprias leis de Deus. E diz aqui, e não é vingativo. Este homem de bem, na visão espírita, respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural.
como queria que respeitássemos dele. Enfim, o Espírito mostra aqui que o verdadeiro homem de bem é aquele que observa aquela lei que Jesus deixou conosco. Ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E não faças aos homens o que não queres que os homens vos façam. Aí estão as leis e os profetas. Fechou tudo. Está dentro desse tema de O Livro dos Espíritos, que é a partir da questão 917 até a questão 919 de O Livro dos Espíritos. E assim, meus prezados companheiros e amigos, nós encerramos hoje o programa Encontro com o Espiritismo para reflexão. E hoje em cima do tema característica, quais são os sinais do homem de bem. Que o homem de bem é um espírito bom reencarnado. O homem mau é um espírito mau reencarnado. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E nós então aproveitamos este poucos minutos que nós temos aqui para citar alguns pensamentos da noite do programa Encontro com o Espiritismo. Ora lá, quem deseja vencer a si mesmo e vencer o mundo, deve primeiramente, na visão espírita, vencer-se a si próprio, em primeiro lugar, para poder vencer o mundo. E com isto conseguiremos usando as forças da alma, as forças do espírito, que quais são? A fé, a coragem, a vontade, a paciência e a perseverança. Voltemos à fé, à coragem, à vontade, à paciência e à perseverança. São as grandes forças do espírito que nos leva à conquista interior e à conquista ao mundo externo. E gostaríamos também de citar mais algum pensamento. Não existe barreiras para os homens insistentes. Insista naquilo que você quer e que não vai fazer bem nem aos outros e nem a você. Insista. E outro pensamento, que é de Paulo o Apóstolo. Tudo me é lícito. Tinha liberdade para tudo, Paulo está dizendo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Verdade? E diz mais. A leitura de um bom livro engrandece a alma. A leitura de um bom livro engrandece a alma humana. E outro pensamento de Kardec. Ora, Kardec era prudente, era justo, e ele dizia que Deus não condena os inocentes e nem inocenta os culpados, mostrando que Deus é a misericórdia universal, o amor universal, a justiça universal, mas é prudente, não condena os inocentes e nem inocenta os culpados, aplica a lei. E nós então encontramos outro pensamento aqui muito interessante, quando diz: pedras no caminho guardarei todas, um dia construirei um castelo. De quem é esse pensamento? É de um pensador lá de Portugal chamado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. O que era que ele dizia? Pedras no caminho, repetindo, pedras no caminho guardarei todas. Obstáculos, né? Ele atravessava bem, guardarei todas. E um dia construirei um castelo, uma filosofia espiritualista e muito otimista. E aqui nós encerramos o programa de hoje, Encontro com
o Espiritismo. E muita paz para todos é apenas para reflexão, tudo o que dissemos no programa.